Palavra de Deus, irmãos, nessa, vamos chamar aqui, a última sessão propriamente do período da história que ocorre dentro do campo, isto é, nos campos de Boaz. Porque a partir do verso 18, você vai ver que tomou e veio à cidade. Então, a partir daqui, o cenário muda. Eles voltam para Belém, eles voltam para a cidade. Então, toda essa história que está acontecendo aqui no capítulo 2, nessa sessão, ela ocorre nos campos de Boaz, quando Boaz ali recebe Ruth como sendo aquela que vai colher os frutos que haviam sido plantados anteriormente. Agora, mais uma vez, nós vamos conhecer um pouco mais dessa pessoa, de Boaz, e um pouco mais de Ruth. E é interessante, irmãos, porque que ela é moabita, essa é a identificação da sua história. Ela veio de lá, ela é moabita e o texto é claro. E no capítulo 2 em diante, passa a ser citado isso com muita frequência. Aquela que é moabita, a moabita, isso é muito comum. Mas há uma marca fundamental na vida de Ruth que passa a ser aquilo que vai nortear toda a história. Ela creu em Deus. Ela disse para Noemi, no dia em que retornaram, ou estavam retornando de volta para Belém, ela disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Essa é uma declaração de fé que tem a ver com a linguagem pactual. O teu Deus é o meu Deus. Essa é a linguagem do pacto. O final do pacto é isso: eu sou o teu Deus, tu és o meu povo. A declaração pactual dela não apenas descreve que ela é membro do pacto, mas também que ela é filha de Abraão. Ela diz assim nas suas próprias palavras, ela diz, melhor, nas palavras do próprio Boaz, ele diz assim: eu soube o que fizestes com a sua sogra, e também é conhecido como você deixou sua casa e sua parentela e veio para uma cidade que você não conhece. Exatamente como Abraão. Ela é filha de Abraão. Agora, ela vai colher os benefícios da sua fé, os benefícios naquilo que ela creu. E esse é o grande elemento aqui, irmãos. Ora, é importante lembrar que a linguagem aqui é a linguagem de plantio e de colheita. E a vida dela começa numa profunda secura. O texto começa dizendo assim: houve fome em Belém, e Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quiliom, foram para os campos de Moabe. E ali, irmãos, eles provam do sofrimento, não apenas da fome que vivia lá. Talvez na fartura de alguma comida, eles passam a sofrer as penalidades da sua decisão, e o Senhor os pune. E no contexto de morte, nasce uma serva de Deus, aquela que vai ser a mãe de Davi na sequência da história. É claro que ela é mãe de Obed, que vai na sequência da história a Davi. Ela é aquela que surge nesse contexto de morte, nesse contexto de escassez, nesse contexto de sofrimento. Agora, ao declarar no meio daquele contexto a fé que ela tem no Senhor e a esperança que ela tem nele, porque ela disse: só a morte pode me separar de ti, faça o Senhor o que bem lhe aprouver. Ela tinha uma consciência clara, mesmo tendo visto o seu marido morrer, mesmo tendo visto o seu cunhado morrer, mesmo tendo visto o seu sogro morrer, ela confiou no Senhor plenamente. E agora, nos campos de Boaz, ela passa a colher os frutos daquela semente que foi plantada ali, no meio do sofrimento. É interessante que o texto começa dizendo assim no verso 14, irmãos. O texto começa dizendo assim: a hora de comer. A hora de comer.
Como isso tem tanto significado aqui nesse texto, né? No momento em que eles sentam para comer, no contexto de carência, de fome e de necessidade, essa é uma virada na história impressionante. Na hora de comer. Nós vamos conhecer um pouco mais também da pessoa de Boaz. Boaz é aquele homem, irmãos, que desde o princípio se revelou um homem que teme a Deus. Ele se apresenta aos seus servos no cenário do capítulo 2, dizendo: o Senhor te abençoe. O Senhor seja contigo. As primeiras palavras de Boaz na história é abençoando os seus servos. Essa era uma marca dele, aqueles que o serviam. Esses eram abençoados por ele. Depois você vai ouvir a descrição daquele que era o chefe dos segadores, ou o principal dos segadores, o responsável. Ele diz: olha, ele pergunta: quem é essa moça? Ela diz: essa aqui é a Moabita. Ele fala exatamente: essa aqui é a Moabita. E ela está aqui desde o amanhecer, ela trabalha duro desde o amanhecer até o final do dia. Ela só parou um pouco para descansar na sombra um pouquinho. Mas ela volta logo para trabalhar. Foi quando ele se apresenta, e nesse diálogo entre eles dois, ele diz: eu ouvi falar de você. Como a sua fé é verdadeira. Agora Boaz, irmãos, não vai ser apenas aquele homem que pronuncia bênçãos, que ajuda os seus servos, mas ele vai literalmente colocá-la para sentar-se à mesa com ele. O texto diz assim: à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. E olha o detalhe: ela se assentou ao lado dos segadores. Ela não se assenta ao lado dos estrangeiros, dos que são moabitas. Ela se assenta ao lado dos segadores, porque lembra, os segadores vão à frente colhendo, e o que fica atrás é para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Era assim que a lei de Deus estabelecia o suprimento dos pobres naquela época. Agora ela vai se assentar ao lado dos segadores. E é importante essa figura, porque ela se assentou ao lado dos segadores. Ela é colocada ali em pé de igualdade com eles, no sentido de que ela não é tratada simplesmente, não é tratada mais como alguém de fora, mas alguém da sua própria casa. Um comentarista chega a dizer, aqui é o que nós chamamos de uma mesa sacramental, e ele diz assim: na hora da refeição, Boaz convida Ruth para vir e comer com eles. Ele diz: como a mulher gentia de Mateus 15, Ruth provavelmente ficaria feliz em comer as migalhas que caíam da mesa do mestre. Mas neste caso, novamente, quando a graça sobre a graça, ela é convidada a comer à mesa. Ela estava satisfeita em rebuscar o que caía no chão. Ela estava contente com o que caía no chão. Graça
sobre graça. Graça sobre graça. Graça abundante. O que nós temos aqui, irmãos, é que agora, nesse momento, aqui são descritas duas coisas básicas no texto. Volte comigo. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. No verso, diz, e come do pão e molha no vinho o teu bocado. A figura aqui é o pão e o vinho. Ela se assenta à mesa com eles, daí a figura de uma mesa sacramental. Mas lembre-se, irmãos, é claro, é necessário explicar um pouco desse vinho aqui. Não é necessariamente o vinho que eles tomavam aqui, era um vinagre, certo? Essa é uma figura interessante, mas que chama muito a nossa atenção por natureza. Não é? Um comentarista, não é, do século XVI, diz o seguinte: vinagre era dado aos segadores, não é? Tendo em vista que ele tinha um grande poder para resfriar alguma coisa que estava quente. E ele continua: é usado isso até hoje na Itália, durante a colheita, no tempo em que há muito calor. É como se fosse literalmente algo usado para diminuir a temperatura das coisas, diante do calor que eles se encontravam. Ainda no mesmo princípio, você vai ainda olhar para uma outra expressão que é usada no texto também, irmãos, na sequência. Veja lá comigo, ele diz assim, no verso 14 ainda: do pão, e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores. Então, o pão claramente era usado e ela molhava o pão dentro do vinho e ela comia. Tinha utilidades muitas isso, mas ali era o momento em que isso era dado de modo especial a eles, aqueles que estavam à mesa com ele. Alguns comentaristas vão dizer: o significado da ritualização é que a refeição é composta de pão e vinho, mesmo o vinagre. A palavra usada aqui, traduzida como vinagre, descreve alguma coisa ácida. Você vai ver que no verso anterior, Boaz, não é? Ele vai descrever Ruth em termos abraâmicos. Ela disse, como falamos anteriormente: nós ouvimos falar que você deixou sua casa e sua parentela e veio para uma cidade que você não conhecia. Ela o descreve assim: e ele vai recebê-la à mesa. Isso traz à memória a própria refeição que Abraão comeu com Melquisedeque. Lembra que era vinho e pão. Ele foi recebido ali. Abraão, o servo do Senhor, foi recebido à mesa com Melquisedeque e comeu pão e bebeu vinho com ele. A figura dela é gloriosa. Essa filha de Abraão se assenta à mesa e come pão e bebe vinho juntamente com Boaz. Ela buscou refúgio sob as asas do Senhor. E isso é parte do que significa ser alimentado à sua mesa, assim como Ruth é alimentada à mesa de Boaz. Nós temos comunhão com Cristo, irmãos, assim como ela teve comunhão com Boaz. Isso coloca Boaz no lugar de Melquisedeque, o rei sacerdote. Ele está agindo em favor de Ruth e está servindo
Ruth, como o texto escreve. Compartilhar a refeição com alguém é muito significativo. Hospitalidade, amor, dividir o que tem. Essa é a maneira mais aberta de dizer: você é membro da minha casa, você é parte do meu povo, você creu nisso e você está sendo tratada hoje como membro da minha casa, como povo de Deus. Você faz parte dessa casa. Eles não estão tendo, irmãos, eles estão tendo comunhão juntos e à mesa. Nós já vimos como ele a inclui entre as servas. Agora está indo um passo além. Ele está incluindo-a na sua casa, na sua família. Boaz lhe dá até mais do que ela precisa. Lhe dá em excesso até. Até ela leva para sua sogra. O tanto que ela recebe, ela leva para casa. Até muito mais do que ela precisa. Isso me faz lembrar também o momento em que Cristo, vendo os seus discípulos e os que o seguiam, por muito tempo, cansados e com fome, e ele disse aos discípulos que eles deveriam dar de comer a essas pessoas. E eles disseram: Senhor, não temos, só tem aqui 5 pães e 3 peixes, não tem muita coisa aqui. Nós não temos muito. Ele disse: tragam isso a mim. E o Senhor deu graças e alimentou o povo. E sobrou muitos cestos de comida, porque o Senhor não dá apenas o que eu preciso, até muito mais do que eu preciso. É só você olhar para a sua vida, irmãos. Nós nos queixamos de tantas coisas, mas o que nós temos nessa vida, veja, eu me queixo daquilo que eu não tenho em comparação com o que o outro tem, mas eu não olho para aquilo que eu tenho em comparação daquilo que eu preciso. O Senhor não apenas me deu a vida, Ele me sustenta. O Senhor não apenas me tirou da morte, Ele me deu o seu Espírito para que eu possa viver segundo a sua vontade. Ele não apenas fez aquilo que eu achava que eu precisava, mas me deu muito mais além do que eu mesmo imaginava. Isso vai revelar muitas coisas na sequência, irmãos. Porque logo no verso 15, volte comigo para o texto mais uma vez. Veja, no final do 14 ele diz assim: e ele lhe deu grãos tostados de cereais, ela comeu e se fartou. Ainda lhe sobejou. Alguns pães e alguns peixes, sobraram muitas cestas. Ela comeu e ainda sobrou. Ainda sobrou. Como é característica dela, de Ruth, não porque ela foi recebida à mesa, mas ela era assim antes e agora ela continua, ela levanta-se, diz o texto, levantando-se ela para rebuscar. Entenda, aqui é o espírito que envolve a questão. Ela não simplesmente pensou: eu já tenho aqui o suficiente, agora eu vou dormir e descansar. Nós lemos, irmãos, que para aquele que vive a dormir, a preguiça, aquele que vive descansando, a pobreza chega repentinamente. Ela come e se levanta para trabalhar.
Nós reclamamos de pobreza muitas vezes, mas nós vivemos uma vida de descanso, um pouco para dormir, um pouco para descansar, um pouco para relaxar, um pouco para assistir uma série, um pouco para isso, um pouco para aquilo, e o tempo vai e se vai, e nós de repente nos vemos na pobreza e ficamos reclamando de quem é rico. Com o coração insatisfeito com o que nós temos, reclamando dos outros. Ruth, levantando-se ela, para rebuscar. Veja, irmãos, ela volta para o estágio que ela estava. Rebuscar não é colher, é o que caía que ela pegava. O termo é claro, ela vai rebuscar. E ela diz assim, levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos. E aqui é graça sobre graça. Aquela que começou recebendo uma família que não tinha o que comer, perde tudo o que tinha, volta, confiando no Deus de Israel. Agora, assentada à mesa, come e sobra. Mas ela sai para trabalhar de novo. Boaz se revela mais uma vez, não apenas aquele que a recebe em casa, mas aquele que a protege e aquele que provê para ela. O Senhor nos recebe em casa, o Senhor nos protege e o Senhor provê para nós. O texto diz assim, ele deu ordem a seus servos, dizendo, até entre as gavelas, deixai-a colher e não a censureis. Ora, ela vai entrar no meio dos feixes, veja, ela vai colher ali no meio. Quem era estrangeiro, órfão, viúva, eles deveriam fazer rebuscando. Depois que todos colhessem, eles passavam colhendo, e ninguém os repreendia. Mas se ele passasse na frente de alguém, tentasse colher, eles eram repreendidos. Ele disse, olha, ela vai colher nesse lugar e ninguém vai repreendê-la. Vocês lembram que ele a protege dizendo, ninguém vai tocar nela. Agora ele diz, ela vai comer, ela vai colher até mesmo onde vocês colhem e ninguém vai reclamar disso. Fiquem tranquilos quanto a isso. Não a censureis. Tirai também dos molhos, aí ele acrescenta, algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Algumas ficam, né? Vocês vão deixar umas de propósito para ela. Algumas você não consegue pegar. Eu estou me referindo que agora, não só isso, mas vocês vão deixar algumas para ela, além dessas. Eu vou facilitar o trabalho dela. Boaz a recebe à mesa, dá a ela o que todos os segadores têm direito, a protege e provê completamente para ela.
São esses os caminhos que eles trilham. São esses os caminhos que eles vão trilhar literalmente no texto, irmãos. Nós vimos como ela veio buscar refúgio diante das asas, sob as asas do Senhor, e como agora ela recebe todas essas bênçãos. E nós podemos ver, irmãos, quando nós buscamos refúgio de fato, alguém que é maior do que Boaz, faz mais do que falar palavras de bênçãos vazias a nós. Ele é aquele de onde mais graça flui a nós, mais do que nós precisamos. É o que acontece maravilhosamente, irmãos, e completamente conosco quando recebemos a Cristo. É literalmente isso. O mesmo Deus que fez provisão para os órfãos e para as viúvas e para os estrangeiros que deveriam rebuscar nos campos de Israel, Ele fez provisão para você e para mim em Cristo Jesus. Ninguém que veio a Cristo, irmãos, literalmente vazio, foi mandado adiante vazio. Nós chegamos sem nada, porque uma das grandes obras do Senhor em falar o coração dos seus na salvação é revelar o quão pobre e quão miserável nós somos. É isso que Ele faz nas câmaras secretas do coração dos seus eleitos. Ele diz isso à alma: você está perdido. Você não tem força em você mesmo. Não há esperança no caminho que você segue. A tua força é fraqueza. O teu poder é nada. Ele vai dizer a você que você está morto nos seus pecados. Ele vai provar para você que não há esperança em você mesmo. Ele vai mostrar quão vazio você está. Aí Ele vai dizer: eu sou o pão. Se você comer, você será satisfeito. Ele vai dizer: eu sou a água. Se você beber, nunca mais você terá sede. Ele vai dizer: eu fui preparar moradia para vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também comigo. Chegastes vazio, sem nada, e o Senhor te encherá da sua graça. É aí que tudo que recebemos há contentamento. É por isso que o soberbo, ele sempre se indigna com o Senhor, porque sempre ele acha que precisa de mais, que foi humilhado pelo poder da graça. Se alegra em rebuscar. Se alegra como o filho pródigo. Me chama apenas de teu servo. Eu já ficarei satisfeito. Eu apenas preciso disso. Isso nos faz lembrar, irmãos, o texto que eu citei, mas eu queria ler com vocês, por favor. O texto de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Lembre-se que
Tanto o capítulo 14 de Mateus como 15, eles contam um pouco dessa história, não é? Mateus 14 descreve a multiplicação de pães e peixes, e que a fartura, no meio da necessidade, o verso 21 do 14 diz: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O 20 diz: todos comeram e se fartaram. É como diz o texto de Ruth, ela comeu e se fartou. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Aí no 15, chega a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, verso 21 do capítulo 15 de Mateus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Que coisa! Ele não falou com ela nada. A alma que sabe o estado que se encontra não deixará Cristo passar sem que ele fale com ela, porque ele sabe, como diz Pedro: tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos, aonde ouviremos, se o Senhor não falar? Ela tem consciência disso. Acompanhe o texto comigo. Não lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E aí chegam os discípulos ainda, dizendo: Senhor, mande essa mulher embora. Ela foi rejeitada, o Senhor não fala com ela. Os discípulos mandam ela ir embora. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Cada negativa, uma humilhação. Tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor não falou nada com ela. Os discípulos disseram: tira ela daqui. Ela continuou falando e Jesus responde: eu vim para os da casa de Davi. Eu vim primeiro para os filhos de Davi, para Israel. Ela poderia ter dado as costas. O texto diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. A convicção inequívoca, irmãos, do único que poderia socorrê-la, o único que poderia ajudá-la. A certeza inequívoca de que nenhuma glória nessa vida encheria sua alma ou mudaria a sua sorte. Então ela diz. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É uma figura interessante, porque isso remete até mesmo à ideia do plantio e como é rebuscado. O que é dos outros é o que sobra, é o que cai. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres.
E desde aquele momento, sua filha ficou sã. O que o Senhor vai falar, irmãos, e o que leva a Ruth a ter um entendimento tão claro de que esse caminho não tem volta, e que ela descobriu o caminho da humilhação como o caminho da glória. Ela descobriu o caminho em que ela se coloca como serva, é o caminho da glória. Ela está desvendando para nós aqui, irmãos, o caminho da glória da cruz, porque sem a cruz não há glória. Ele morreu como um servo, ele veio como servo. Aquele que é o Senhor do mundo não tinha onde reclinar a cabeça. O Deus da vida se fez homem mortal. O Criador do sol e da lua viu o sol se apagar diante dele na cruz do Calvário, para que fosse dado a ele um nome acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, o caminho da glória. O que essa história também nos remete, irmãos, voltando lá para o texto de Ruth, por favor, no verso 16, 17 diz: tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada, em torno de uns 15 quilos, irmãos, ela leva consigo. A descrição da quantidade aqui é importante, porque eles deixaram, eles liberaram para ela, e ela colheu o que tinha de ser colhido. Ela colheu mais do que o normal dos outros dias. A abundância daquilo que Deus lhe deu. A abundância daquilo que foi entregue pelo próprio Senhor. O Senhor, irmãos, é aquele que pode prover todas as necessidades do seu povo. Ele pode prover, Ele proverá, porque há mais graça nele do que necessidade em nós. E a provisão de Deus nunca cessará. Nós vivemos porque Ele vive, nós respiramos porque Ele nos sustenta. A nossa alma viverá com Ele para sempre porque Ele nos concedeu a redenção. Essa é a segurança que nós temos no Senhor, de modo único. Mas por último, irmãos, deixa eu lhes dar algumas orientações acerca de como os ricos devem agir para com os pobres, no aspecto prático da nossa própria vida. Os ricos devem aprender, o exemplo que está posto aqui, a obrigação de cuidar dos necessitados. O Senhor não nos dá uma colheita, irmãos, gloriosa, para que possamos simplesmente ficar ricos, mas para podermos também socorrer aos pobres. Em Mateus 25, o Senhor vai interpretar assim: aquilo que você dá aos pobres, você faz a Ele. Em adição, Ele vai abençoar você com a riqueza, se você tratar o pobre como o Senhor o confiou a ti.
como o Senhor confiou a ti. Esse é o princípio. O exemplo que acabamos de ver aqui mostra como nós devemos dar. Perceba, ele deu a Ruth o que ela precisava, não porque ela pediu, mas porque ele foi ordenado fazer. Ele fez isso ainda, irmãos, melhor, nem porque ele foi ordenado fazer, não havia uma obrigação para ele fazer, mas ele fez voluntariamente e com prazer. O Senhor requer que aquele que dá, dê com alegria, com liberalidade. Perceba, ele não apenas dá a ela aquilo que está prescrito na lei, que ela deve rebuscar aquilo que está posto. Não, ele a coloca à mesa, ele manda que dê a ela mais daquilo que ela precisa. Ele manda que ninguém impeça ela de rebuscar no meio de onde os segadores colhem. Ninguém pode atrapalhar isso. Ele dá a ela, ele a concede com liberalidade. Não há algo forçado, pelo contrário, irmãos, ele faz isso com alegria, como o texto diz. Boaz dá liberalmente, porque depois dela estar satisfeita, ela vai, guarda um pouco e leva para sua sogra. Ele dá a ela daquilo que é da sua própria fonte de trabalho. Ele dá a ela para esse fim. Ele não faz isso, irmãos, senão para o bem daquele a quem ele ama, daquele a quem ele ama. Ele poderia ter dado uma medida, ele poderia ter dado uma parte, ele poderia ter feito diferente, não teria problema nenhum, mas ele resolveu dar muito mais do que era obrigado a fazer. Ele poderia ter feito isso dessa maneira, mas ele considerou o seguinte, que seria muito mais aceitável a ela se ela pudesse ajuntar pelo seu próprio trabalho. Ele poderia ter feito assim: eu vou dar a ela, vá para casa dormir que eu vou te dar. Ele dá por meio do trabalho. Como é sério isso, irmãos? Nós queremos, veja, o pobre que trabalha, esse é um ponto central. Eu não estou me referindo aqui àquele que não pode trabalhar, aquele que por questão de saúde não pode trabalhar. Eu me refiro a todo aquele que ajuda o pobre, que pode trabalhar sem ser por meio de trabalho, forma uma cultura ímpia na sociedade. Ele deu a ela liberalmente, mas ela se levantou para rebuscar. Ele se levantou, ela acordou para trabalhar. É por isso que o apóstolo Paulo vai considerar não ajudar algumas viúvas na igreja, na carta dele a Timóteo, se elas não se enquadrassem num princípio. Elas teriam de ter 60 anos, ali um princípio, ter sido casada, obviamente, porque era viúva, e ter criado filhos. Fossem mulheres piedosas. Ele faz tudo o que deve ser feito. É por isso que, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso, que o rico deve zelar pelo pobre. Mas um outro aspecto importante é que, às vezes, nós amamos tanto o dinheiro. O que é que ele vai dizer no capítulo 6? Que o amor ao dinheiro é a causa de muitos males, de todos os males. Quando nós não socorremos aqueles que precisam. O homem rico, irmão, ou os homens que são ricos agora, literalmente, muitas vezes eles são homens gananciosos mais do que antes. Eles vivem da ganância
e não socorrem os necessitados. Primeiro, eu preciso ajudar por meio do trabalho. Segundo, eu preciso fugir da ganância, é que o Senhor nos mostra. E você vai ver na sequência, ela colhe, ela leva uma quantia e leva para sua sogra. Ela não é cobiçosa. Isso não é apenas um problema do rico, é também do pobre. O pobre não ajuda o outro. O que ela recebe, ela leva para sua sogra. Como um princípio claro de que os filhos devem socorrer os seus pais no momento em que eles precisam. Nós vamos encontrar que isso foi o que aconteceu, contado por Cristo no Evangelho também, quando alguns disseram o seguinte ao Senhor, e Jesus repreendendo-os por causa que eles estavam condenando a palavra de Deus por meio das tradições que eles criaram. O Senhor usa o exemplo do quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz: ora, vocês anulam essa lei por meio das suas tradições. O que vocês fazem? Vocês disseram o seguinte: olha, o que nós temos é corbã, não pode ser dado ao nosso pai e à nossa mãe. Vocês usaram uma lei para não cumprir a lei de Deus, que é socorrer os seus pais quando eles precisam, quando eles necessitam. Ruth, além de colher, além de ter muito naquele sentido, ela não pensa apenas nela, ela leva para sua sogra. E esse é o efeito do Evangelho, irmãos. Nós éramos vazios, chegamos sem nada, o Senhor nos deu tudo e mais do que nós precisamos. Para quê? Para podermos servir aos que não têm nada preparado para si. Esse é o efeito da obra do Evangelho. A graça sobre graça que Ruth recebeu se revelou numa ação de compaixão e de amor para com a sua sogra. Ela leva alimento para ela. Ela socorre na sua necessidade. Ela trabalha para esse fim. Encerrando esse princípio e o sermão, talvez essa verdade nos leve a uma última história do Evangelho. Quando Jesus Cristo conta a parábola de um homem chamado credor incompassivo, que devia absurdo para o rei e para o Senhor. E ele implorou a ele, dizendo: eu não tenho como pagar, eu sou pobre, eu não tenho nada. Ele diz: não, você vai preso, tudo que você tem. Ele suplicou mais uma vez: tem misericórdia de mim, eu não posso pagar. E ele é perdoado. E quando sai da presença, encontra alguém que lhe devia nada, comparado àquilo que o rei o perdoou. E ele força a pessoa, e prende a pessoa. E a pessoa pede misericórdia a ele. Ele não dá aquilo que ele recebeu. Diz o texto que aquele homem foi levado de volta e preso e açoitado, porque não fez o que era para ser feito. Você sabe qual a maneira que nós podemos ver que a graça nos alcançou? É a maneira como nós agimos com aqueles que estão na mesma situação que nós estávamos diante de Deus. Vazios, sem poder e nada, e devendo
o que não podíamos pagar. E Ele dizendo: tem misericórdia de mim. A graça que Ruth recebeu, ela agiu com sua sogra. O poder do Evangelho que nos alcançou se manifestará no modo como nós lidamos com aqueles que carecem da nossa misericórdia e da nossa compaixão. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças te damos, Senhor bendito, porque podemos, nessa manhã do teu santo dia, ser advertidos e encorajados também a servir um ao outro, como o Senhor nos serviu de modo poderoso, nos dando aquilo que nós não tínhamos em nós mesmos, condições alguma de adquirir, que é a salvação e a vida. É por isso que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho, ou melhor, o Senhor diz lá no profeta Isaías, quando declara: todos vós que tendes sede e fome, vinde a mim. Todos vós que tendes sede e fome, mas não tendes dinheiro, comprai, comei e bebei, sem dinheiro e sem preço. Ó maravilhosa graça, ó graça abundante, que muda a nossa vida verdadeiramente e nos faz agir com graça para com aqueles que carecem de graça. Em nome de Jesus, nós suplicamos, abençoa-nos com a tua graça para vivermos dessa forma nesse mundo caído. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.